A galera anda falando que é a minha cabeleira que tá dando azar pro Vascão. Se for isso, amigo, acabou o problema. Agora, se for incompetência dos nossos jogadores que estão atrasando o lado do Vasco, aí vai ser mais complicado. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7h30 da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Paraná em São Januário pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que tinha tudo para ser simples, para ser tranquilo, né? Para a torcida vascaína ir para São Januário relaxada, confiante de uma vitória. Por causa das circunstâncias, não vai ser nada disso. A gente está vindo aí de uma série de resultados negativos que põe pressão em cima do time, que põe pressão em cima do Zé Ricardo. Na verdade, se a gente analisar bem, os resultados nem são tão negativos assim. Eu acho que a gente está tendo uma campanha bem dentro do que era de se imaginar. Pensa comigo, a gente terminou a Libertadores em 3º lugar na fase de grupos. Alguém dá para dizer que era um resultado que não era esperado? Claro, a gente torcia por uma classificação para as oitavas de final. Mas era de se esperar, com o elenco que o Vasco formou, que a gente terminasse em 3º lugar. Nossa estreia na Copa do Brasil também, perder para o Bahia fora de casa num confronto mata-mata. Dá para dizer que é um resultado ruim? Não dá. Quer dizer, ruim mas é dentro do planejado, né? A nossa campanha no Brasileirão até aqui também. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A gente teve ali a derrota para o Vitória em casa, é verdade. Foi um resultado ruim, fora do planejado. Mas os outros resultados, tudo dentro do escopo necessário. O que está complicando a nossa vida, o que está causando esse descontentamento, né, e essa preocupação, não são os resultados em si, vitória, empate, derrota. São como vêm as derrotas, né? A gente até consegue vencer alguns jogos, empata outros. O problema é que quando a gente perde de goleada. A gente já perdeu 2 vezes de 3-0 para o Bahia, perdemos na Libertadores várias vezes, tomando 4 gols, né, contra o Cruzeiro, 2 vezes contra o Racing, contra o Jorge Wilstermann, perdemos de 3 do Vitória em São Januário também. Então, quer dizer, isso é o que preocupa o torcedor, isso que vai criando esse clima aí negativo em cima do Vasco da Gama. Porque não dá realmente, né, para o Vasco, time tantas vezes campeão, se conformar, achar normal tomar tantas goleadas assim uma atrás da outra. E isso, tem várias coisas que podem explicar esses resultados, né? Tem a parte técnica, beleza, a limitação dos nossos jogadores, isso aí a gente não tem muito como mudar, mas tem a parte tática. O que está acontecendo que a gente consegue ganhar alguns jogos, consegue empatar, mas nos jogos que a gente perde, a gente acaba tomando sempre goleada. Quase sempre, se a gente perde, a gente toma goleada. Qual que é a distorção tática aí que está permitindo que isso aconteça? Será que é porque a gente joga muito recuado, sem criar chances lá na frente, e aí quando toma um gol, que a gente é obrigado a correr atrás do placar, se expõe demais e toma goleada? Então o time está desequilibrado, a gente tem que resolver isso aí. Temos que tentar montar um time que taticamente consiga, ao mesmo tempo que se fecha lá atrás, que consegue marcar bem, consiga também chegar até o ataque e criar chances de gol. Porque não dá para fazer um time que ou defende ou ataca. Isso não pode acontecer. Será que é esse o problema? Porque isso vai gerando também um problema emocional na equipe. Os próprios jogadores começam a se sentir abalado. Você vê, contra o Bahia a gente viu, tomou o gol, a equipe meio que desiste da partida. Parece que toma um gol e pensa, ferrou, né? Vamos tomar uma goleada de novo. Que é algo que não estava acontecendo até pouco tempo atrás. O Vasco chegou a virar partidas aí, essa temporada ainda, mas de um tempo para cá parece que toma o gol e desaba. Tem o próprio emocional da torcida também, que vai ficando cada vez mais impaciente, cada vez vai pegar mais no pé desse time aí, porque também está traumatizada. Vai que o Vasco toma um gol hoje contra o Paraná, o que é mais provável de acontecer? A torcida gritar que o Vasco é o time da virada, ou a torcida começar a vaiar e se irritar porque já está prevendo que pode vir mais uma goleada aí? São problemas
que se a gente não reverter essa fase, eles vão se acumulando, né? Cada vez fica mais difícil do treinador ter a tranquilidade para fazer os ajustes táticos, cada vez vai ficando mais difícil da torcida e dos jogadores superarem essas questões emocionais, e aí vai obrigando a diretoria a tomar uma postura, fazer alguma coisa, algum choque que mude essa situação, né? E nessa, na maioria das vezes, acaba sobrando para o técnico, independente dele ter motivo ou não, né? Do nível de influência dele nesses maus resultados, independente de quem é a culpa, para ficar numa frasezinha infame aí, que andou circulando muito nas redes sociais nos últimos tempos, independente disso, acaba sobrando para o técnico e o Zé Ricardo vai acabar tendo que pagar essa conta aí. Eu acho que ele tem consciência disso. A gente já perdeu um jogo que não podia perder nesse Campeonato Brasileiro, que foi o jogo contra o Vitória, né? E a gente não pode deixar de vencer a partida de hoje. Eu acho que a partida de hoje ela é muito parecida com aquela contra o América Mineiro. É uma partida de 880, né? Que é onde a gente vai para o céu ou para o inferno. Se o Vasco consegue vencer, a gente vai estar no pós-jogo aí, comemorando o fato de pegar um adversário fraco, pegar o lanterna da competição em casa, diante de uma situação tão frágil do time. Que bom que foi pegar um adversário fraco também, que permitiu que a gente vencesse e permitiu, quem sabe, uma reação da equipe. Agora, se a gente não consegue vencer, se a gente empatar a partida hoje que seja, aí a gente vai começar a perder pontos muito preciosos no campeonato, a gente vai começar a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, e isso é preocupante, especialmente por conta de como está sendo a tabela esse ano. A gente está pegando muito adversário fraco em casa, né, nesse primeiro turno, o que significa que no segundo turno a gente vai enfrentar esses adversários fora de casa, que é sempre mais complicado, e os adversários difíceis nós vamos receber em casa. Quer dizer, a perspectiva é de um segundo turno muito mais complicado do que o primeiro, então a gente tem que fazer ponto, tem que acumular gordura agora, não podemos dar um mole e achar que a situação está tranquila. E muito por conta disso, eu considero que a cabeça do Zé Ricardo está em risco hoje sim. Se a gente não consegue vencer essa partida e acumula uma segunda derrota em casa seguida no campeonato, novamente para um time que vai estar brigando lá no final para não cair, essa que é a verdade, tanto Vitória quanto o Paraná, são clubes que têm tudo para ficar até o final aí lutando para não serem rebaixados. Se ficar comprovada essa tendência de que a gente está perdendo pontos em casas para esses times, alguma coisa tem que ser feita. E aí, a coisa mais óbvia a se fazer é realmente demitir o Zé Ricardo, aproveitar que vai ter essa parada da Copa aí para o próximo treinador ajustar a sua filosofia à equipe, né? Conhecer o time. Então, acho que isso pode acontecer. Acho que o Zé Ricardo tem consciência disso. E para complicar a situação dele, né, outra coisa que está fazendo aí o jogo de hoje ser tão dramático é que o Vasco vai completamente desfalcado para essa partida. A gente vai com um time inteiro de desfalques, né? Alguns jogadores suspensos, que é normal. Alguns jogadores punidos por indisciplina. Eu não vou nem mais comentar sobre isso aí, a minha opinião, porque já deixei bem clara nos últimos vídeos. E muitos jogadores também fora da partida por questão de contusão, o que faz a torcida se questionar se o Vasco está fazendo direitinho aí o acompanhamento médico, fisiológico dos jogadores, porque não é normal ter tanta gente se machucando. O Euriquinho, que gostava tanto de falar que precisa de paz em São Januário, que a diretoria precisa ter paz para trabalhar, já foi lá no Twitter dar umas espetadas na diretoria atual, que é paz quando está na administração, né? Quando está na oposição, aí já vai lá jogar lenha na fogueira, ficou insinuando aí que eles abriram mão do Capris, que o Capris isso não acontecia. Eu acho que isso não condiz com a realidade, até porque muitos contundidos vêm da época do Alex Evangelista no Capris ainda, né? O Breno tá voltando agora, depois de ficar mó tempão parado, se machucou no passado. O Ramon se machucou no passado. O Kelvin se machucou no passado. O Marcelo Matos tá há 2 anos machucado. E o próprio Alex Evangelista estava até outro dia no Vasco aí. Ele passou toda a pré-temporada trabalhando no Vasco, que a gente sabe que a pré-temporada é teoricamente quando você prepara os jogadores para aguentar o tranco de toda a temporada. Então, assim, não dá para dizer que esse problema físico, esse problema de tantas contusões é um problema novo que apareceu agora com o Campelo, já vinha desde a administração antiga, mas eu acho que tem que ser resolvido, né? Não vou entrar muito na seara, não vou apontar muitos dedos aqui,
porque eu não sou médico, não sou fisiologista, então não sei até que ponto a culpa é de uma preparação, até que ponto era inevitável a contusão, mas que é estranho né? Principalmente essas contusões físicas, que nem foi o caso do Kelvin agora, que nem foi o caso também do Bruno Silva. Enfim, mais um ponto que a gente levanta aí, mais um problema, além de todos os outros que aparecem estar acometendo o Vasco da Gama. Diante disso, como é que a gente pode ter uma visão otimista para a partida de hoje? Eu acho que a visão otimista que a gente pode ter é que isso vai permitir, isso vai abrir a possibilidade aí para o Zé Ricardo testar jogadores que não vinham tendo oportunidades. E aí você pode falar, os jogadores não vinham tendo oportunidades porque, teoricamente, eles são piores do que estão jogando aí, dos que são titulares ou dos que são reservas imediatos. E eu vou falar que sim, né? Muito provavelmente sim. Mas não custa nada a gente acreditar que por uma questão de implicância ou então de preferência pessoal com outros jogadores, o Zé Ricardo tenha dado uma chance até agora para jogadores menos qualificados e que no jogo de hoje a gente descubra que jogadores que não vinham sendo aproveitados podem render muito mais para o time. A gente já teve uma palhinha disso na última partida, quando o Ricardo Graça voltou a ser escalado depois de muito tempo, né? A gente já tinha a impressão de que ele era um bom zagueiro, confirmou com uma boa atuação na partida contra o Bahia, né? Talvez tenha sido o único jogador que tenha saído com saldo positivo daquela partida. E por que não acreditar que isso pode acontecer hoje com outros jogadores, né? Vamos confiar, né? A esperança é tudo que nos resta. Seria muito bom não só para vencer o jogo hoje, como para abrir novas possibilidades aí para o segundo semestre, para o resto da temporada, que se anuncia complicada. De repente surge um jogador do nada e muda as nossas perspectivas, né? O próprio Douglas Luiz surgiu assim, né? Puxou um garoto da base que ninguém nunca tinha dado muita atenção e de repente o cara já entrou no primeiro jogo, já conquistou a vaga ali. Quem sabe isso não acontece hoje, né? Os jogadores que devem começar a partida, a gente já conhece, né? Mal ou bem, a gente viu em poucos jogos, mas viu. Mas vai ter uma meninada no banco também que de repente entra durante a partida, faz uma boa atuação e quem sabe não surge como possibilidade para o futuro. Bem, vamos deixar de falar aqui, vamos falar a escalação, a provável escalação para o jogo de hoje, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Essa escalação é a escalação que tem rolado aí, segundo os setoristas que cobrem o Vasco, mas podem haver alterações, né? Como sempre, podem haver alterações. O Zé Ricardo tem gostado de treinar um time e na última hora fazer uma substituição ou outra para surpreender o adversário. Então, isso pode acontecer novamente hoje. Mas se nada mudar, o time hoje deve começar com o Fernando Miguel novamente no gol, né? Vamos ver aí hoje se ele... Ou talvez não, é melhor seja nem ver, ele nem ser testado. Espero que o Paraná chegue pouco na nossa defesa e ele nem seja testado. A gente novamente fique sem saber até que ponto podemos contar com esse goleiro. Na lateral direita, a gente deve rever um jogador que há muito tempo não joga pelo Vasco. O Luiz Gustavo deve ser o titular na lateral direita com a contusão do Rafael Galhardo, né? Na zaga, a gente fica na dúvida aí se o Breno vai atuar, porque ele sentiu o joelho ontem, não treinou o último coletivo aí, o último treinamento da equipe antes da partida, vai ser avaliado horas antes do jogo para ver se vai ou não vai a campo. Caso ele não vá, a dupla de zaga deve ser formada pelo Erley, voltando de contusão aí, e o Ricardo, né, que jogou muito bem contra o Bahia e pelo visto só vai atuar se o Breno ou o Erley não puderem, porque se o Breno tiver condições de jogo, quem vai para o banco aí é o Ricardo, é uma pena. A minha zaga titular seria Breno e Ricardo. Na lateral esquerda, depois do fracasso que foi ali tentar mais uma vez botar o Fabrício como lateral, o Henrique deve voltar a ocupar a posição. No meio-campo, nós estamos sem o De Sábato suspenso, nós estamos sem o Bruno Silva contundido e nós estamos sem o Wellington afastado por indisciplina. Logo, são poucas opções aí para fechar o meio-campo. Nós devemos ir mesmo com os garotos da base. Andrei deve voltar a ter uma nova chance ali na cabeça de área e o Bruno Consendei deve fazer a dupla com ele. Vamos torcer para os garotos mandarem bem hoje. O Bruno Consendei já fez boas partidas aí, volta a jogar na sua posição de origem, né? Ele chegou a ser escalado um pouco mais à frente, um pouco mais avançado. E vamos torcer também para o Andrei, que não fez grandes partidas ainda no time profissional, justificar toda a expectativa que se põe em cima dele, né? Jogador das seleções de base, a gente espera que ele mostre um futebol que condiga aí com esse currículo da base dele.
Do meio para frente, nós temos o Wagner, que está suspenso, nós temos o Kelvin, que está machucado, o Evander também está suspenso lá, pelo caso da foto ainda. Então nós devemos ir com Giovanni Augusto no meio ali, centralizando as jogadas, né, como o cérebro do meio-campo. Vamos torcer para ele, começando a partida, não se contundir antes do apito final, né, que nem aconteceu outras vezes. Vamos torcer para ele realmente tá 100% e não só chegar inteiro até o final da partida, como a gente descobrir amanhã ou depois, que ele sentiu depois do jogo, só vai voltar depois da Copa. Pela ponta direita, nós devemos ter o Iago Pikachu mais uma vez ocupando o setor. Na frente, não tem mistério, André Rios volta de suspensão e vai ocupar ali o comando do ataque. A dúvida fica mais quem vai jogar pelo outro lado, né? Especula-se em Caio Monteiro, mas eu acredito que ele vai dar mesmo mais uma chance para o colombiano Riascos. Então a gente vai jogar na frente aí com Pikachu, Riascos e André Rios. Esse deve ser o time para hoje. Vamos torcer para funcionar. Vamos torcer para o Paraná se mostrar um adversário fraco, que a gente consiga envolver, mesmo com tantos jogadores aí mais inexperientes, mais fora de ritmo, né? E vamos torcer para essa molecada que está tendo chance agora, o Andrei, o Bruno Consendei, o Ricardo se jogar, a molecada da base que entrar, porque se tiver substituição aí, muito provavelmente vão entrar mais garotos da base. Vamos torcer para eles agarrarem a oportunidade, surpreenderem a torcida aí e se mostrarem como mais uma opção para o Zé Ricardo e de Lambuja trazerem essa vitória hoje aí, porque é muito importante. Eu vou acreditar que a gente vai vencer, eu vou acreditar que a gente vai fazer muitos gols e tá, beleza, vamos tomar um golzinho. O Vasco tem tomado gol todas as partidas, então eu vou ter que apostar que a gente toma um gol. Vou apostar aqui 3-1 pro Vascão, vamos vencer esse jogo por 3-1. Pikachu vai deixar o dele, André Rios vai deixar o dele também e o Riascos vai deixar. Pikachu, André Rios e Riascos vão deixar os golzinhos deles. Essa é minha aposta para hoje. Diga aí nos comentários a aposta de vocês. Diga o que vocês estão esperando da partida, se vocês acreditam nessa juventude aí que vai ter chance hoje ou não, a gente vai perder. Mesmo com o Paraná sendo lanterna do campeonato, mesmo a gente enfrentando ele na nossa casa, a gente vai conseguir perder? E se a gente perder ou simplesmente não vencer, o Zé Ricardo cai hoje? É isso que você acha? Diga nos comentários, o debate continua por lá. E depois do jogo, se tudo der certo e nada der errado, a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.